Aqui é o excesso de óbito por sexo, idade e raça. Então, o que a gente vai ver aqui? Houve maior excesso de morte para os homens, 16% contra 11% das mulheres, né? E, de acordo com a faixa etária, o maior excesso de óbito foi na faixa etária de 40 a 59 anos. Vejam que na faixa etária menor de 80, esse excesso de óbito foi menor, né? Mostrando que essa população ficou em casa, conseguiu se proteger. E aqui é um achado interessante da pesquisa, morreu 7% a menos do que o esperado na faixa etária de 0 a 19. Né? Então, por que isso aconteceu? Provavelmente, a gente vai ver outros slides para frente, diminuiu o número de mortes por causa violenta em crianças e também pela gripe. Então, na realidade, a Covid-19 provocou um efeito razoavelmente esperado. Em menor de 20 anos, ocorreu um déficit de óbito, ou seja, menos do que o esperado, 7% a menos do que o esperado. Em relação à raça, os pretos, né, pardos, e especialmente outros, que incluem especialmente aqui os indígenas, né? Então, entre os indígenas, o excesso de morte por Covid foi 22%, foi o maior de todos. E os brancos conseguem se proteger mais, né, por conta de ter maior inserção em atividades que podem trabalhar remotamente, né? Então, tem também maior renda, e aí o excesso de morte em brancos foi muito menor, de 10%. Aqui nós temos o excesso de morte por faixa etária, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o que eu mostrei no slide anterior, né? Aqui é o esperado, aqui é o que ocorreu de morte, o amarelo. Então, houve menos morte do que o esperado na faixa etária de menor de 20. E os óbitos por Covid ultrapassaram aqui um pouco o esperado, como a gente pode ver. Nas outras faixas etárias, o que chama atenção é na faixa etária de 20 a 39, que você tem mais excesso de morte do que óbito por Covid. Por quê? Porque aqui você teve um grande subregistro de óbito nessa faixa etária. Provavelmente, essa faixa etária aqui é uma faixa etária mais jovem, então, teve uma doença mais branda, mais leve, né? Achou que fosse gripe, não testou, mais uma parte morre, né? E aí, quando complica, morre e não foi detectado como sendo morte por Covid, né? Então, isso aqui ilustra o subregistro, né, de morte por Covid que a gente viveu aí na pandemia. E as faixas etárias mais idosas, você tem o esperado, né, menor do que por Covid, porque diminuiu o óbito por outras causas, né, especialmente influenza, doenças respiratórias, né, causas externas, né. Muitas pessoas mais idosas morrem atropeladas, né, e aí não saíram de casa, então não morreram atropeladas, então houve uma queda, né, do número de óbito esperado aí nessas faixas etárias de 60 anos para frente. Aqui, comparando homem com mulher, né? Então, a gente vê que o excesso foi muito maior, né, entre os homens, né? Vejam que o óbito por Covid está acima da mortalidade esperada nos dois sexos, mas a diferença é maior para a mulher. Por quê? Aqui a mulher consegue se proteger mais e morreu menos de outras causas do que os homens, né? Outras causas está colocado aqui em vermelho, né? Então, é isso que a gente identificou aí, né? Então, a gente vendo que aqueles que ficaram em isolamento conseguiram se proteger tanto da Covid e também deixaram de morrer por outras doenças, né? Especialmente causas externas, né? Acidente, violência e doença respiratória, basicamente influenza, que praticamente a gente não teve, né, uma epidemia de influenza no Brasil.